Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, Números capítulo 36, e eu queria pedir para você que está assistindo pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, segue a página do Face também, você que está aí pelo Facebook, que a gente possa continuar junto nessa jornada de leitura da Bíblia. Comentem nos vídeos, vamos conversar junto, vamos interagir para que a gente possa cada vez mais crescer, para que o Espírito Santo possa cada vez mais transbordar a vida que está por trás dessa letra e nos encher com a sua vida. Gente, então a gente chegou no último capítulo desse livro maravilhoso de Números, né? O quão grande é a graça do Senhor, que nos ajudou a perseverar e a avançar nesse estudo da palavra, onde mesmo nas adversidades, nos desânimos, nas vontades de desistir, o Senhor nos guiou e nos ajudou a chegar até aqui onde nós estamos, amém? Glórias ao nome dele. Então, neste último capítulo, a gente vai dar continuidade ao estudo sobre as heranças das filhas herdeiras. Lembra que a gente já falou sobre isso lá em Números 27? Quando as filhas de Zelofeade chegaram a Moisés e declararam que seria justo elas não receberem herança na terra da promessa, só porque o pai delas não tinha tido nenhum filho homem. Números 27, né, tem um significado tremendo, onde a gente sabe que as mulheres representam aqueles que são mais fracos espiritualmente. Perante a lei, aquele que não anda conforme ela é condenado, não pode receber as promessas do Senhor. Mas a gente sabe que a lei não salva, mas que ela nos conduz a Cristo. Quando ele vem, ele revela que não tem essa. Não é o mais forte ou mais fraco, ou que segue a lei, ou que não segue, ou que tem boas obras. Todos nós, judeus, gregos, gentios, israelitas, somos impuros e precisamos dele para herdar a herança, para herdar a graça, a vida eterna. Somente através do que ele fez por nós é que conseguimos adentrar nas promessas de Deus e receber a vida. Se vocês não assistiram ainda Números 27, eu sugiro que vocês voltem, assistam os vídeos, né, e deixem o Espírito Santo falar com vocês e depois vocês venham e assistem esse complemento da lei que foi dita pra gente lá em 27. Chefes das famílias dos descendentes de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, uma das famílias dos filhos de José, apresentaram-se diante de Moisés e dos líderes, chefe dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor mandou dar esta terra ao meu senhor por sorte, em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Ora, casando-se ela com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, a sua herança seria tirada da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim, a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então, os chefes das famílias, né, dos descendentes de Gileade estavam preocupados com o possível prejuízo que eles poderiam ter com relação à herança da terra que eles estavam recebendo, né? Se as filhas de Zelofeade ou todas as outras que herdaram a terra por herança se casassem com os rapazes de outras tribos. Então, eles foram procurar Moisés, a autoridade delegada por Deus, que governa o povo, para ajudar eles a solucionarem esse problema. E eles diziam que se elas se casassem com alguns dos filhos das outras tribos, a herança deles seria retirada da herança de seus pais, dos filhos de Manassés, e seriam adicionados à herança da tribo a quem o marido delas pertencia. E ainda eles complementam, mesmo que chegasse o ano do jubileu, né, de 50 em 50 anos, que liquida as dívidas e restaura os bens ao primeiro dono, essas heranças ainda ficariam numa outra tribo, porque uma herança dentro de uma família é imutável e intocável. Sempre lembrando que todas essas questões que a gente está abordando aqui são referentes à lei, ao que eles tinham que cumprir quando estavam na era mosaica. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José falou o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: tomem por mulher a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Então, esse estatuto foi dado aos filhos de Israel, referente a essa questão apresentada pelos descendentes de José. Deus permitiu que as suas filhas se casassem de acordo com seus gostos, mas apenas com alguém que pertencia à família da tribo de seu pai. Isso indica que mesmo quando o Senhor nos dá liberdade, a gente deve fazer uso da liberdade dentro dos limites, os limites impostos pelo regulamento de Deus. Quando aceitamos Jesus, a palavra nos diz que não somos mais escravos do pecado. Sendo assim, somos livres. A gente não pode esquecer que, apesar de sermos livres do pecado, onde ele não nos condena mais, a gente também foi comprado pelo precioso sangue de Jesus na cruz. Ou seja, ele é o nosso dono.
Assim, a nossa liberdade vai até os limites impostos por Deus. A gente pode escolher ter esse livre-arbítrio dentro do quadrado em que estamos. Um exemplo é o que aconteceu com Adão e Eva. Eles eram filhos de Deus, eles estavam no jardim e dentro do jardim criado por Deus, eles poderiam tomar suas decisões. Comer de todos os frutos do jardim que Deus havia liberado ou comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus havia dito que eles não deveriam comer. E também é assim com relação aos mandamentos. A gente sabe que tem 613 mandamentos. Sendo assim, são 613 desejos que a gente deve controlar. Olha o que Romanos 7, do versículo 4 ao 13, nos diz. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos fruto para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, não conforme a velha forma da lei escrita. Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado a não ser por intermédio da lei, porquanto na realidade eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo o tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Portanto, o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim? De maneira alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio daquilo que era bom, a fim de que por meio do mandamento o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Então a lei não só revela o pecado, como também o expõe e o desperta. A natureza pecaminosa do homem, em contraposição à lei de Deus, nos leva a fazer o que é proibido. É como se a lei funcionasse como um fio condutor que nos desperta a atenção para o pecado. Ao perceber o pecado, a gente se sente estimulado a fazer o que não deve. E o que é proibido pela lei sempre parece mais prazeroso, porém sempre será condenado por Deus e pela sua lei. E a gente sabe que hoje não temos mais a natureza pecaminosa porque somos nova criatura em Cristo, mas na nossa carne caída ainda opera a lei do pecado. Por isso a gente deve lutar contra ela, matar ela e deixar fluir o Espírito Santo para que a gente alcance a estatura de filho varão. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegaram cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegaram cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Maalá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Elas se casaram nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e as leis que o Senhor ordenou por intermédio de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Então, esses versículos nos falam sobre a lei, sobre a herança da terra, onde era palpável, onde podia ser vendida, comprada, mas aqui eles estavam diante do Senhor expondo sua questão, porque eles não achavam justo a herança que era destinada aos seus pais, a eles, consequentemente, ser transferida para as outras tribos. E a nossa herança de Cristo, como boa terra, é intransferível, nada e nem ninguém pode tirá-las de nós. Assim como diz lá em Romanos 8, 31 a 39. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer acusação alguma sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez,
ou o perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Ele é a nossa herança e nada, nem ninguém, nem mesmo a gente pode nos separar de Cristo. O próprio Jesus nos disse lá em João 6, do versículo 36 ao 40. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei, pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A palavra é clara: aquele que o Pai enviou ao Filho de maneira nenhuma será lançado fora, não vai perecer, porque creu no Filho unigênito de Deus. Essa é a nossa salvação. Mediante a tudo isso, a gente pode desfrutar da nossa herança, da nossa vida eterna. Glória a Deus por isso, por essa salvação não estar firmada em nós, porque ai de nós se estivesse. Mas se quisermos desfrutar da boa terra, da nossa herança, ainda neste mundo, não podemos mais andar segundo o nosso entendimento e nem segundo a nossa carne, mas andar segundo o Espírito. Assim a gente vai viver céu na terra e a gente nem vai precisar esperar para desfrutar de Cristo por toda a eternidade. Então que a gente possa, ao final desse livro, ter a certeza da nossa salvação, de que foi algo que Jesus fez por nós e que a gente não fique tentando mais ser salvo, nos cobrindo com o nosso entendimento, com as nossas ações, fazendo igual Adão e Eva, que lá no jardim eles tentaram se salvar, se cobrindo com as folhas de figueira, que a gente reconheça que somente o sangue de Jesus, somente esse precioso sangue, pode nos fazer dignos diante do Pai. Mas que a gente não pare por aqui, que a gente avance, que não é porque a gente aceitou Jesus que a gente está salvo, que a gente pode agir de qualquer maneira. É justamente porque agora somos filhos, a gente deve agir como filhos de Deus e não abrir espaço para a nossa carne, mas inundá-la com o Espírito, para que não seja nada de nós, para que não seja nada da nossa personalidade, mas que a gente passe a refletir somente a Cristo cada vez mais e que ainda nessa terra a gente possa desfrutar da nossa herança. Sempre tendo em mente que se a gente aceitou Jesus, nós estamos salvos. Por isso não somos mais pecadores tentando ser salvos, mas somos salvos tentando ser santos. Que a gente escolha hoje avançar rumo à nossa santificação, renunciando a nossa vida inteira, nossas vontades e nos submetendo à vontade do Espírito Santo para a nossa vida. Na nossa salvação, nós fomos inseridos em Jesus, estamos nele, mas agora com relação à nossa santificação, é Ele em nós. É Ele vivendo através das nossas vidas, amém? Então, gente, que Deus abençoe vocês muito. Obrigada por estarem aqui ouvindo, não eu, mas ouvindo a palavra de Deus. E que cada dia mais a gente possa transbordar de sede da palavra dele. Cada vez mais o nosso prazer e a nossa alegria esteja em estar estudando da tua palavra, meditando na tua lei de dia e de noite. E que o Espírito Santo nos ajude a perseverar e avançar rumo à nossa santidade, a termos o caráter dele em nós e a expressão não mais nossa, mas de Cristo. Amém? Gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.